Descubra um colégio que é parte da história. Olá, pessoal! Sou o professor Robson, professor de Química aqui do Colégio das Neves, passando aqui para dar algumas dicas para vocês, algumas dicas lá de questões que podem vir a cair no Enem. E começo com a famosa estequiometria, que é uma parte que vocês têm muita dificuldade. Muito cuidado, porque estequiometria, primeiro, é leitura, você interpretar a questão. Então, quando pegar uma questão que vai mexer com a estequiometria, tenha muito cuidado antes de montar lá a regra de 3 ou por análise dimensional. Leia uma vez, leia a segunda, a primeira para você ver e sair grifando lá o comando que a questão está lhe dando. A segunda para fazer uma interpretação. Uma terceira exatamente para você montar o esquema para fazer o cálculo. Muito cuidado, estequiometria se aprende exatamente fazendo questões. Nesse período agora, sempre que você for fazer uma determinada revisão de determinado conteúdo lá de química, sempre esteja associando um pouquinho de estequiometria, porque a estequiometria ela não cai só especificamente estequiometria. Se eu for mexer com a parte de físico-química, que é outra dica que eu vou dar para vocês, eu tenho termoquímica que mexe com a parte de estequiometria. Eu tenho uma parte de eletroquímica, lá na parte de eletrólise, os aspectos quantitativos, vai mexer exatamente com a parte de estequiometria. Mas voltando um pouquinho ainda nessa parte de estequiometria, muito cuidado na questão de grau de pureza, certo? Rendimento, são duas coisas que se cai bastante. Então analisar pureza, impurezas, rendimento, rendimento teórico, rendimento real, cuidado nessa ideiazinha aí. Na parte de fisicoquímica, eu dou as seguintes orientações. Muito cuidado em termoquímica, como eu já falei um pouquinho, em cinética química, principalmente na parte de fatores que vão influenciar a velocidade de uma reação, temperatura, pressão, catalisador, superfície de contato, sempre está caindo lá. Catalisador, ter cuidado, para que serve, como é que serve, mexer com a questão da teoria das colisões, energia de ativação, a parte de equilíbrios químicos, equilíbrios iônicos, pH, pOH, eita, aí eu vou associar lá na parte de matemática, trabalhar com logaritmo, hidrólise de sais. Então, gente, são algumas dicas aí da parte de estequiometria e da parte de fisicoquímica. E para fechar, para finalizar, muita atenção na parte de eletroquímica. Sempre está caindo uma questãozinha sobre eletroquímica. Estequiometria e eletroquímica cai por demais, certo? Sempre tem uma questãozinha, duas questões. Cuidado em saber entender o que é uma pilha, o que é uma eletrólise, a diferença de uma para outra. Todas as duas trabalham no processo de oxirredução, mas entender, por exemplo, na questão de eletroquímica, os eletrodos, os metais de sacrifício, que são metais nos quais a gente utiliza para se oxidar na frente de outros, dentro de ligas metálicas. Entender a questão de um cátodo, de um ânodo, de um polo que sofre uma oxidação, de um polo que sofre uma redução. Então, sempre na revisãozinha de vocês, isso tem que estar presente. Então, se liga, são algumas dicas que vocês estão recebendo para poder engrandecer exatamente essa parte dessa revisão de vocês. Tamo junto, contem sempre comigo. Um abraço, galera! Descubra um colégio que é parte da história.